Olá, eu sou a professora Heloísa Sanches e estou aqui com vocês no curso de Lodopedagogia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os problemas de aprendizagem e o fracasso escolar. A primeira parte da aula nós falaremos sobre problemas, distúrbios de aprendizagem e deficiências. E no segundo vídeo falaremos sobre o fracasso escolar propriamente dito. Então, nós temos nosso conteúdo dividido em os aspectos da aprendizagem, problemas de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem, e também as deficiências. Na segunda parte da aula, falaremos do fracasso escolar e das sugestões e ideias para a gente poder amenizar esses sintomas na sala de aula e com as crianças que estaremos atendendo. O objetivo deste tópico é, através dos aspectos da aprendizagem, reconhecer os principais problemas que possivelmente irão aparecer durante o processo de aprendizagem, além de reconhecer, saber diferenciar problemas de aprendizagem de distúrbios e deficiências, para que o fracasso escolar seja apenas uma situação passível de solução e não uma condição permanente na vida da criança e do adolescente, decretando uma falência para sempre. Não, a ideia é que a gente consiga mapear onde estão os problemas justamente para darmos solução. Os aspectos da aprendizagem. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. Eu gosto de falar que a aprendizagem é terapêutica e a terapia é uma aprendizagem, porque é só assim que a gente muda, E quando a gente está mudando alguma atitude na vida, estamos aprendendo, e quando estamos aprendendo alguma coisa, mudamos alguma atitude na vida. O processo de aprendizagem caminha juntamente ao processo de desenvolvimento da criança. Os fatores que influenciam o desenvolvimento são hereditariedade, crescimento orgânico, maturação, meio social e o ambiente. As principais ciências que estudam o desenvolvimento e aprendizagem são a psicologia evolutiva, que é a parte da psicologia que se ocupa dos processos de mudanças que ocorrem ao longo da vida humana, e a psicologia do desenvolvimento humano, que procura descrever tão completa e exata quanto possível as funções psicológicas das crianças e as suas reações motoras, emocionais, intelectuais e sociais. Para falar de desenvolvimento infantil e aprendizagem, a gente tem que pensar que o desenvolvimento consiste numa sequência ordenada de transformações progressivas, resultando no aumento no grau de complexidade no organismo, ou seja, do mais simples, do bebê, até o mais complexo do adolescente e adulto e jovem. Ou seja, o processo de aprendizado pelas quais as crianças passam para adquirir e aprimorar diversas capacidades de âmbito cognitivo, motor, emocional e social passam sim do mais simples para o mais complexo. E aí chegamos no ponto D, quando a aprendizagem não acontece. E o que pode causar a não aprendizagem? Pode ser só uma dificuldade, realmente um problema e de que caráter é esse aprendizado. Então aqui nós temos a imagem de uma sala de aula num completo caos, Então quem nunca passou por uma situação desesperadora de sentir que não estamos conseguindo ajudar o nosso aluno. Quando há uma dificuldade no processo de aprendizagem, uma série de investigações precisa ser feita para identificar o obstáculo ou impedimento, dessa aprendizagem não estar ocorrendo. Então, esse obstáculo vai ser de algum desses aspectos, ou cognitivo, mental, emocional, social ou cultural e até religioso. Então, aí nós vamos dar do problema mais simples, do menos grave, até o mais grave, com mais comprometimento. Os primeiros são os chamados problemas de aprendizagem,
nos quais não temos um diagnóstico, não temos um laudo, mas a criança não aprende. Então, nós temos aí um mapeamento de alguns itens que podem gerar esse problema de aprendizagem, como dificuldade de atenção e concentração, problemas realmente emocionais ou comportamentais, um lar desprovido de estimulação, diferenças sociais e culturais que façam essa criança não ser inserida na sala de aula apropriadamente, desnutrição, dificuldades pré-existentes lá da fase de alfabetização que foi sendo empurrado para frente, ambiente escolar e métodos de ensino inadequado, pode muito bem acontecer também, o despreparo do professor, falta de planejamento, falta de gerenciar o tempo e o espaço com aquela criança, com aquele grupo, e também as dificuldades na relação professor-aluno, e pode ser agravada também se houver uma dificuldade na relação pais-professores. Uma grande parte desses problemas pode ser resolvido ou amenizado em modificações no ambiente doméstico ou no ambiente escolar, através da intervenção terapêutica e orientação escolar. Mas é imprescindível que uma avaliação minuciosa com o profissional deve ser feita, caso a dificuldade persista após a mudança nos ambientes. Então, vamos fazer uma avaliação. Esses profissionais são o médico neuropediatra, o psiquiatra infantil, o psicopedagogo, o psicólogo, outros profissionais, terapeutas. Então, essas avaliações médicas e neurológicas, assim como os testes, psicopedagógicos, psicológicos, irão acusar se há ou não algum distúrbio de aprendizagem. Quando chegamos então na questão do distúrbio de aprendizagem, essas crianças elas estão dentro de uma categoria, um grupo de dificuldades pontuais e específicas, caracterizados pela presença de uma disfunção neurológica. Então, o distúrbio é sim proveniente de uma disfunção neurológica. Aí, frase do Vitor da Fonseca. Nós temos aí os distúrbios da aprendizagem nomeados, são eles, Eles não são simplesmente problemas de atenção e concentração, eles têm sim um laudo e são detectados por avaliações. O primeiro é a dislexia, que é a dificuldade na leitura e escrita, criança que troca letra, nunca escreve uma palavra corretamente, tem uma confusão silábica. A disgrafia, que já é uma dificuldade na integração visomotora, do tipo funcional. Então, a criança escreve corretamente, mas a letra dela é extremamente feia, ilegível. A desortografia, em que a criança escreve corretamente, porém ela está sempre cometendo erros e alterações nas regras de gramática. Sempre tem aqueles mesmos errinhos, a ortografia dela tá bonita, mas sempre tem alguns erros. Chegamos na questão matemática com a descalculia, que é o distúrbio de aprendizagem específico da matemática. Então, a criança com descalculia, ela apresenta dificuldade em entender os conceitos relacionados em número. Tem dificuldade em usar símbolos ou funções necessárias para o sucesso na matemática, inclusive as 4 operações. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, para essa criança é muito difícil de ser assimilada. Temos aí a disartria, que é o distúrbio da articulação da fala, dificuldade na produção de fonemas. Resulta de uma lesão cortical ou uma lesão periférica, que são a própria paralisia dos órgãos da fonação. Então, esse requer também tratamento com fonoaudiólogo para trabalhar esse problema. Temos aí o famoso TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico caracterizado pela desatenção extrema, desorganização, comportamento impulsivo, inquietude, entre outros. Existe também o transtorno da déficit de atenção sem a hiperatividade, que também é um déficit. Geralmente, os sintomas se manifestam antes dos 7 anos de idade, Então, é estimado que 5% dos adultos tenham TDAH. O DPAC, ou a PAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, que é muito comum e pouco falado,
é um distúrbio em que a audição em si ela é preservada, mas a dificuldade no entendimento da informação, né? Então a criança recebe a informação, ela ouve, mas o processamento ela não entendeu direito o que você falou, ela não tem uma capacidade boa de memorização, de sequência. Então, assim, as atividades diárias e acadêmicas, ler, escrever, são muito comuns. Tem uma fadiga atencional, a criança não consegue ficar muito tempo prestando atenção na professora, em algum vídeo, alguma coisa. E também acontece também a troca de letras na fala e na escrita, além da demora para compreender o que foi dito. Então, aquela mãe que fala: mas o meu filho não me ouve, eu tô falando com ele, parece que ele é surdo. Muitas vezes é assim, algum problema no processamento auditivo. Vamos falar agora das deficiências. Quando falamos em deficiências, a gente tem uma tendência a levar um susto ou a pensar em algum estereótipo, esquecendo que atrás daquela deficiência tem uma pessoa com suas potencialidades, de tudo que ela pode aprender. Nessa imagem, nós podemos ver 4 tipos diferentes de deficiências que podem se manifestar de forma completamente diferente em 2 pessoas diferentes. Nós temos uma menina com síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral ou lesão cerebral, um garoto com autismo e um outro garoto com deficiência física. E no meio nós temos os símbolos das deficiências. Então, nós vemos que além dos distúrbios de aprendizagem, um outro fator que pode ser detectado e deve ser detectado quanto antes, através de exames médicos e clínicos apropriados, são as deficiências. Elas se dividem em deficiência física, deficiência sensorial, deficiência intelectual e também deficiências múltiplas. A deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física. Então, a deficiência física, ela também divide-se em alteração da força, no caso das plegias, né, ou paralisias, alterações articulares, as ostomias, que são as aberturas no corpo, o nanismo e a paralisia ou lesão cerebral, que prejudica as funções motoras. E também outras alterações de segmento corporal e deformidades estéticas. Temos a deficiência sensorial, que são as deficiências nos órgãos do sentido. Então, elas são a deficiência auditiva, surdez ou a perda bilateral da audição, detectado pelo exame de audiometria. A surdez pode ser inata ou adquirida. A deficiência visual, que também pode ser inata ou adquirida, que se consiste em cegueira ou baixa visão. E a surdocegueira, que é a surdez com a cegueira junto. E nesse caso, é muito complicado porque nós temos poucos recursos para surdos cegos, que no caso serão muito sensoriais, táteis, né? Já que a visão e a audição estão comprometidas. A DI, deficiência intelectual, a antiga deficiência mental ou retardo mental. A DI caracteriza-se pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos de idade e limitações associadas a 2 ou mais habilidades adaptativas. Então, a deficiência intelectual, ela vai ser categorizada, a sua gravidade vai ser categorizada de acordo com o tanto de dependência que essa pessoa vai ter para sua vida prática e diária. As síndromes, como síndrome de Down, a síndrome do X frágil e outras, além do TEA, transtorno do espectro autista, normalmente vêm acompanhadas da deficiência intelectual, que pode ser avaliada como leve, moderada, severa e profunda. Então, como eu disse, isso vai depender da quantidade da dependência dessa pessoa em relação às outras para poder viver. Quais são essas habilidades adaptativas que são prejudicadas na presença da DI? Comunicação, o cuidado pessoal, as chamadas AVD e AVP,
que são AVD, atividades de vida diária, que é o básico, vestir, se alimentar sozinho, usar o toalete, fazer a própria higiene, e as AVPs, que são as atividades de vida prática um pouquinho mais elaboradas, que no caso são cozinhar, pegar uma condução, fazer compras. As habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Temos também as deficiências múltiplas. Então, nesses laudos que caracterizam a presença de mais de uma deficiência, são chamadas de deficiências múltiplas quando elas prejudicam mais de um aspecto. No caso, quando há deficiência física e psíquica, né, ou intelectual, deficiência sensorial e psíquica, sensorial e física, ou física, psíquica e sensorial. Então, aqui nós falamos um pouquinho das deficiências, dos distúrbios de aprendizagem e dos problemas de aprendizagem. Na próxima parte da aula, falaremos sobre o fracasso escolar e sobre as técnicas e dicas para nossa adaptação em sala de aula e no atendimento dessas crianças e jovens com esses problemas de aprendizagem. Até mais!